Labirintos, caminhos de iniciação espiritual. Nas épocas mais distantes e nos lugares mais longínquos foram erigidos templos em formas de labirintos. A identidade essencial dessas construções, a sua universalidade, dão ao labirinto a qualidade de verdadeiros arquétipos do inconsciente coletivo da humanidade. O centro do labirinto representa então um ponto de transcendência espiritual. Os obstáculos no caminho para se chegar a esse centro simbolizam as dificuldades por que o indivíduo deve passar no caminho da sua iniciação espiritual. Os labirintos são então uma das mais misteriosas invenções do intelecto e da sensibilidade humanas. Ruínas de antigos labirintos são encontradas ainda hoje por arqueólogos e que mostram que eles foram usados em todo o mundo, dos egípcios aos gregos, dos índios americanos aos primeiros povos escandinavos. O que levou então todos estes povos a construir os labirintos? E então o que representam estas têm a forma de arquitetura. Todos os labirintos apresentam então dois pontos em comum. O primeiro, a existência de um centro. Segundo, um caminho ou via tortuosa, geralmente cheio de obstáculos, e que deve ser percorrido e vencido para que se possa chegar ao centro. A simbologia do labirinto parece ser então, desta forma, bastante clara. O centro representaria um estado de consciência superior, o tal ambicionado estado do ser. Um objetivo a ser atingido para todas as escolas chamadas esotéricas ou iniciáticas. O caminho então tortuoso representaria a própria caminhada do indivíduo em direção a si mesmo, através da autossuperação e do autoconhecimento. O maior labirinto do mundo, então existente, foi construído no tempo do faraó Amenhotep, cerca de 1400 anos antes de Cristo, ao lado da pirâmide de Fayum. Era imensamente grande. Flinders Petrie, arqueólogo que descobriu as suas ruínas em 1888, afirmou que elas tinham mais de 1000 metros de diâmetro. E, remontando à Antiguidade Clássica, o historiador grego Heródoto, que visitou em meados do século V a.C., escreveu então, maravilhado, que esta fabulosa construção envolveu mais despesa e trabalhos do que possivelmente todas as construções dos gregos juntos. Este labirinto possuía então, segundo Heródoto, 12 câmaras cobertas com portas opostas, 6 câmaras do lado norte, 6 do lado sul, todas elas comunicando-se com uma outra grande câmara e com uma parede que cercava todo o complexo arquitetônico. Os seus 3000 divisões e salas eram divididos igualmente em cima e abaixo do solo. As mais baixas continham tumbas de dignatários reais e crocodilos sagrados que eram inteiramente proibidas à visitação. 4 séculos mais tarde, outro grande viajante do tempo clássico, Estrabão, descreveu essa estrutura labiríntica com longas alamedas cobertas com intercomunicações sinuosas, de forma que um estranho certamente não poderia encontrar a saída sem o acompanhamento de um guia iniciado e experiente. Então perguntamos nós o que se passava no interior destes labirintos, quais os rituais que aí eram celebrados, o que a coisa ainda permanece um grande mistério nos dias de hoje. De qualquer forma, como todos os outros labirintos do mundo, a sua origem parece estar assente no mais profundo da psique humana. Alguma poderosa força inconsciente pareceu obrigar os homens a erigir tais formas, que são verdadeiros arquétipos do inconsciente coletivo. É possível encontrar um idêntico modelo de labirinto em locais tão distantes no tempo como no espaço em Tintagel, na Cornualha Britânica, ou no desenho de uma moeda da civilização Creta ou do cimo da Mãe Terra entre os índios Hopi do Arizona. Os labirintos são então divididos em 2 tipos básicos, aqueles como o da Amenhotep, desenhados de forma a enganar e confundir os que têm uma forma espiralada.
Entretanto, não podemos esquecer também a lenda de Teseu e do Minotauro Nossos, o famoso labirinto de Creta, que é um dos tesouros místicos da humanidade. No centro do labirinto vivia então, segundo a lenda, o terrível Minotauro, monstro com corpo de homem e cabeça de touro, que era um símbolo da força bruta e dos instintos animais. Quem e os atenienses eram obrigados então a enviar para sacrifício 7 rapazes e 7 virgens a cada 9 anos. Então o arquiteto do labirinto, de nome Dédalo, criou vários entrelaçamentos engenhosos, falsas saídas e voltas, onde as vítimas, passando de um ponto ao outro, invariavelmente se perdiam e acabavam apanhadas e mortas pelo Minotauro. Então surgiu um jovem ateniense de nome Teseu, que se ofereceu como uma das 14 vítimas. Ao chegar à ilha de Creta, apaixonou-se por Ariadne, filha do rei. Ariadne deu a Teseu um novelo de linho com o qual ele poderia descobrir os seus passos e assim saiu do labirinto. Teseu conseguiu então destruir o Minotauro e depois conduziu o resto do grupo a salvo até a entrada do labirinto. O que é que isto, em final, representa em relação à psique humana? Representa que Teseu é a inteligência, o centro da justiça, a bravura e a audácia. Ariadne representa o amor e a compaixão, forças que unidas foram suficientes para destruir a bestialidade do Minotauro. Apesar desta lenda atravessar os séculos e não se ter a certeza quanto à sua veracidade, até hoje não foi encontrado qualquer vestígio dele, mas sim algumas grutas debaixo do que seria o Palácio de Knossos. Alguns autores, como Plínio, não deixam de afirmar que a sua arquitetura era uma construção do famoso labirinto de Menopes, primeira representação visual do labirinto grego. Numa moeda grega, mostra um labirinto de outro género, com uma bem definida espiral. O símbolo então do labirinto não foi usado apenas em tempos pré-cristãos. Foi usado também em muitas catedrais medievais da Europa. O piso da nave central, que contém grandes labirintos. Na Itália, muitos cardeais e arcebispos chegaram a ser enterrados com vestimentas onde estavam bordados labirintos. Tal facto representava que estes príncipes da Igreja descansavam no seio da mesma, mas também que eles haviam atingido em vida a consciência espiritual. No período das Cruzadas, quando as peregrinações a Jerusalém se tornavam impraticáveis para os cristãos, era costume caminhar lentamente sobre o traçado destes labirintos das catedrais, em sinal de penitência por não se fazer a perigosa jornada. Na tradição cristã medieval, o centro do labirinto era tão chamado o céu de Jerusalém, e há muitos templos mantinha-se ainda uma conotação pagã, colocando-se no centro da imagem um centauro ou um minotauro. Uma placa de metal com a figura do género permaneceu durante séculos no coração do labirinto da Catedral de Chartres, até ao período das Guerras Napoleónicas, quando então a placa foi retirada e fundida para a fabricação de um canhão. Já nessa época, os labirintos das igrejas estavam sendo usados como meio de penitência para resgatar os pecados da omissão. Os penitentes deviam seguir todos os sinuosos cursos desse labirinto, apoiar os seus joelhos e mãos, uma prática que ainda hoje, nos nossos dias, no século XXI, vimos em muitos santuários, e repetir orações várias, ainda encontrar nesta ideia um céu que em muitos casos levava muito tempo de ser conseguido. Portanto, os labirintos nos arquétipos do nosso interior espiritual são ainda fontes hoje de muita reflexão e pensamos de quanto eles foram importantes nesses tempos para encontrar os caminhos esotéricos e dos céus.